Olha só, gurizada, ó. Essa questão de eletricidade é o seguinte: a gente tem um circuito, esse circuito ele é alimentado com uma fonte de 15 volts de tensão. A gente tem um fusível, lembrando, ó, para onde é que está saindo a corrente elétrica? Pela convenção, tá? Então a gente vai ter um fusível, a gente vai ter um resistor, uma lâmpada, e o circuito ele se fecha novamente na bateria ali, na fonte. O exercício ele pede primeiro qual é a resistência do resistor desse cara aqui qual é a resistência dele, né? Lembrando que o resistor ele tem uma relação quando a gente analisa ali o gráfico, a relação do resistor é uma relação linear em relação à tensão e amperagem, tá? Então sempre vai ser esse valor aqui, ó. A gente vai ocupar aquela fórmula, a lei de Ohm. Tensão é a resistência vezes a corrente elétrica. Quando a gente tiver uma tensão de 5 volts, a resistência, e aqui vai ser 2,5 amperes, vejam aí no gráfico de vocês, tá? Eu peguei o ponto específico quando a amperagem, ou seja, a corrente elétrica é 2,5, tem uma correspondência vertical lá no gráfico de 5 volts, tá? É esse ponto que eu estou analisando. Daí depois eu peguei e apliquei a lei de Ohm para a gente descobrir qual que é a resistência do resistor. E a resistência do nosso resistor vai ser o 5 dividido por 2,5, isso aqui é 2. Então qual que é a resistência do resistor? 2 ohm. Tá? Fechou. Isso aqui é a letra A. A letra B, ele pergunta o seguinte: dada uma corrente elétrica máxima de 6 amperes, que vai percorrer o fusível, o exercício te pergunta qual é a diferença de potencial que esses elementos em paralelo vão ter para que esse sistema ele funcione. Tá? Qual é a diferença de potencial mínima que esses caras aqui em paralelo devem ter? Então a gente vai fazer o seguinte: quando vocês olharem lá o gráfico do fusível, quando a corrente máxima do fusível for 6 amperes, a gente vai encontrar lá no eixo vertical uma tensão de 5 volts. Tá? Como é que fica então? A gente sabe que todo o circuito ele tem uma tensão total. E essa tensão total ela é dada pela tensão lá no voltímetro não, lá no fusível, mais a tensão daqueles caras em paralelo, que eu vou colocar como uma VP, V paralelo. Se a gente isolar o VP, que é a tensão daqueles elementos em paralelo, vou colocar como RL agora, tá? A tensão dos elementos RL vai ser igual à tensão do circuito total menos a tensão do fusível, tá? Então essa diferença de potencial mínima que esses elementos vão ter vai ser 15, que é o total, 15 volts, menos 5 volts. E isso aqui é igual a 10 volts, tá? Ou seja, a tensão mínima lá no circuito, que está em paralelo, é 10 volts. E na letra C, ele pergunta qual é a resistência equivalente de todo o circuito, tá? A gente vai ocupar de novo a lei de Ohm e vai ficar assim, ó. A tensão total é igual ao REC, que
que é a resistência equivalente, vezes a corrente elétrica total que a gente está analisando. Tá? A tensão total do circuito ele é alimentado por uma bateria, talvez, de 15 volts, igual a resistência equivalente, vezes a corrente elétrica que ele está operando, que é 6 amperes. Então, a nossa resistência equivalente vai ser 15 dividido por 6. Isso aqui vai dar 2,5 ohm. Portanto, a resistência equivalente é igual a 2,5 ohm. Ok? Então, a letra A a gente descobriu qual é a resistência do fusível ou do resistor? Do resistor. Tá? Na letra B, a gente descobriu qual é a diferença de potencial de todos esses elementos aqui. Tá? Qual é a diferença de potencial que alimenta esses elementos em paralelo? E é 10. E depois a gente viu qual é a resistência equivalente de todo o circuito, que equivale a 2,5 ohm. Fechou?